Jesus já começa o seu ministério enfrentando Beelzebu, enfrentando Satanás. Quem foi recepcioná-lo? Sua primeira missão foi enfrentar o mal, foi enfrentar Satanás em jejum, em oração. E que armas ele usa? Porque nós somos imitadores de Cristo. O que Cristo faz deve ser também o que nós fazemos. Vamos ver aqui capítulo 4. Diz assim no verso 1 em diante. Vou ler 11 versículos. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão. Eu estou errado, o texto é errado. Estou em Mateus, Marcos. É Mateus. Falei, ué, esse negócio não está casando aqui, ué. Vamos lá. 4. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Jesus, porém, lhe respondeu. Importante, grava aí, olha aí, o que ele respondeu. Jesus, porém, lhe respondeu. O que ele respondeu? Está escrito. Ou seja, era conhecedor das Escrituras. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, vírgula. Agora olha o que o diabo fala para ele. O que fala para ele? Ele também conhece a Bíblia. Então Jesus conhece e o bicho ruim conhece. Olha que esperto que esse Satanás ele é. É um bicho sujo. Porque olha que ele viu. Ele pegou Jesus. Jesus falou o quê? Está escrito. Falou, isso aí conhece a Bíblia. Falou assim, eu vou ter que ir na Bíblia com ele. Aí ele falou assim, então, pula. É o pulo aqui não? O que foi aqui a tentação? Mandou coisar. Atira-te, lança-te, porque está escrito. Aí ele cita Salmo 91, depois você pode fazer uma verificação. Mas ele cita aqui, mudado, distorcido, faltando palavra. Que nem fez com a Eva. Foi assim que Deus falou? A única palavra que deve orientar a mim é a sua mente, a palavra de Deus. Nenhuma outra palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu respeito homens que marcaram a história. Armínio. Talvez você nem conheça esse homem. É o que criou uma linha chamada arminiana. Acho maravilhoso Wesley, fundador da igreja metodista. Maravilhoso. Que criou outras linhas teológicas. Acho um tal de Calvino uma bênção. Esse povo não é um povo, é um povo igual você. Eles não têm comando para dizer para você no que crê ou no que não crê. A única coisa que pode dizer para você no que crê ou no que crê é o Espírito Santo de Deus e essa palavra. O resto é opinião de homens. Podem ser santos, mas são só opiniões. Eu estou dizendo que hoje o povo está. Esse Armínio, por exemplo, com esse Calvino, eles andavam, diz o historiador, que um andava eles tinham tanta bronca um do outro por causa dos pensamentos ser diferentes, que enquanto um estava numa calçada, o outro estava na outra calçada. Eu não quero ouvir esses homens não. Ou esse se perdoa. Estou aqui para falar mal de ninguém não, mas a história fala isso aí. E a gente fica porque Armínio, porque Calvino. Deixa esses meninos Calvino e Armínio para lá. Deixa eles no Senhor, estuda eles, mas não deixa eles fazer a sua cabeça não. Deixa Jesus. Vamos lá de novo aqui a palavra. Hoje eu estou meio disperso aqui, né? Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. E com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e os serviram. Nós somos resultados de palavras que ouvimos. Se nós ouvimos palavras boas normalmente, nós somos pessoas que temos uma autoimagem, uma fé, uma segurança muito grande.
Se ouvimos palavras muito ruins na nossa vida, com certeza fomos marcados negativamente. Mas não é disso que nós vamos falar hoje aqui. Mas eu quero dizer que a palavra é muito importante, porque a palavra levanta, a palavra abate, a palavra sustenta, mas a palavra também te seca, mesmo sendo de um ser humano comum, como eu e como você. Não existe pior coisa no mundo, numa relação, ou marital, ou de amizade, ou de trabalho, por exemplo, quando uma pessoa se exalta com a outra e usa palavras de baixo calão, usa palavrões, por exemplo, para com a pessoa. Não existe nada mais ofensivo, é verdade ou não é? Aquilo fere, aquilo machuca. Então a Bíblia nos ensina em Provérbios, e nós entendemos que a palavra, mesmo a humana, ela tem profundo poder. A nossa palavra nos representa. Você sabia que você é a sua palavra? Você não é o que você diz que você é. Você não é o que você aparenta ser. Você é o seu caráter, você é a sua palavra. Portanto, é preciso tomarmos cuidado naquilo que falamos. A Bíblia diz que nós prestaremos a Deus conta de cada palavra dita. Portanto, não diga palavras sem antes pensar quais são. Ouvimos muitas coisas que foram formando crenças, que foram formando nossa forma de pensar. Por exemplo, uma crença boba que todo mundo aqui já ouviu, de que comer manga com leite matava. Hoje se toma suco gelado de manga com leite e não morre. E como essas, muitas outras crendices foram sendo colocadas. O problema é que nós ouvimos coisas que criaram essas imagens negativas a nosso próprio respeito. Mas também Satanás, ele sabe usar de palavras para, de alguma forma, ferir a gente, deformar a gente. E muitas vezes ele usou pessoas para isso. Mas eu quero louvar a Deus, porque a palavra de Deus, ela veio para nos libertar de toda palavra que de alguma forma possa ter nos amarrado no passado. A palavra de Deus veio para nos libertar de toda e qualquer palavra que possa ter nos amarrado no passado. Tipo, você pode ter ouvido um dia alguém ter te dito que você não vale nada e que você não vale nada. Então Deus veio contradizendo isso. E Ele diz: você é a coroa da minha criação. Eu te fiz para a minha glória. Você pode ter ouvido alguém dizer: olha, de você não vai nascer nada. Mas João 15 vai dizer: se permanecer em mim, minha palavra permanecer em vós, vocês vão pedir o que quiser, vai receber e vai frutificar. Então a palavra de Deus vem para contradizer toda palavra maligna ou humana e mal intencionada. Por isso que conhecer a palavra de Deus é importante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu era adolescente, eu comprei um aparelho de som 3 em 1. Ter um 3 em 1 naquela época era uma coisa maravilhosa. É uma marca desconhecida, porque era o mais barato que eu pude comprar. Chamava Gruding. Eu nunca vi uma marca tão feia. Gruding. E eu fiquei muito feliz. Mas ele deu problema logo, porque na ânsia de querer ligá-lo, o que eu não fiz? Quem adivinhar ganha um doce, ganha um pão com manteiga no final do culto. O que eu não fiz? Não li esse tal do manual de instrução. E eu não li por quê? Por que eu não li, será? Preguiça. E o que aconteceu? Queimou. E aí eu fiquei revoltado com a vida, porque eu falei assim: já sou pobre, a única coisa que eu puder. Eu falei, porque a gente começa a falar coisa. Mas eu precisava ter lido o manual de instrução. A Bíblia é o manual do fabricante. Ele nos fabricou. E Ele inspirou homens e mulheres de Deus para que esses possam nos ensinar. Por isso é uma grande luta, especialmente no nosso século, para desacreditar a Bíblia. No passado, homens já fizeram isso. Na França, um deles fizeram, ou na Inglaterra, um desses homens fizeram, e a casa dele virou um museu da Bíblia e ele convertido. Mas ainda hoje existem homens que querem desacreditar a Bíblia. Eles dizem: não, a mãe da contradição, não foi escrita por homens. Por até que não foi. É claro que foi escrito por homens, mas inspirados por Deus. Os nossos pais nos falaram muitas coisas boas, e nem por isto nós devemos dizer a palavra de homens sim, mas que nos amam, que querem nos ensinar verdades, que são verdades transformadoras da nossa vida.
Por isso, uma grande ação nos nossos dias em desacreditar a palavra de Deus. Alguns dizem, não, aqui contém a palavra de Deus. Alguns dão mais valor ao que Cristo falou, não ao que Paulo falou. E tudo isso é bobagem e nós não vamos entrar aqui nesses méritos. Eu creio na Bíblia de capa a capa, mesmo que a minha não tenha capa. Em nome de Jesus. Se a palavra disser que foi Jonas que engoliu o peixe, eu creria que Jonas engoliu o grande peixe. Deus ia ter esticado o estômago dele, ia ter cabido, ou foi botando pedacinho por pedacinho, eu não sei como seria, mas é preciso que nós creiamos na palavra de Deus, porque se a gente não crê na palavra de Deus, a gente está dizendo que a gente não crê no caráter de Deus. Imagine aqui que o pastor Castro me deu uma palavra, e eu duvide de sua palavra, isso vai deixá-lo chateado. Por quê? Porque a sua palavra é o seu caráter. Se alguém não confia na sua palavra, significa que você está feio na jogada. É como, por exemplo, você marcar horário, você que atrasa muito. Você falar às 8, a pessoa fala, ei, pode chegar às 8h20, 8h30, tranquilo. E você acha bonito, e você chega dando risada. E, gente, isso é uma deformação da nossa pessoa. Irmãos, aqui não está um homem perfeito. E é claro que eu vou falando para vocês, vai cortando aí e corta cá, porque eu não sei se vocês viram a espada, ela corta do dois lados, né? Então quando eu dou uma lambada aí, a outra parte vem e corta aqui. Então uma parte corta aí, a outra parte corta aqui, ó. Assim, ó. Então a nossa palavra é muito importante. A Bíblia diz, sede o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Não deve caber mais nada no meio disso. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela veio com um único objetivo, que é até a palavra aí do nosso presidente, João 8,33. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdades que eu quero que você conheça sobre a palavra de Deus. Primeiro, não desvalorize a palavra de Deus. Desrespeitar a palavra de Deus é desrespeitar o próprio Deus. Ô menino, parece que vocês tiraram meu som aqui, vocês estão... Vocês aí atrás, vocês tiraram meu som, meu retorno aqui, não estou escutando eu não. Eu preciso escutar eu para falar direito para vocês. Então, não desvalorize a palavra de Deus. Não desvalorize, porque quando você faz isso, você desvaloriza o próprio Deus. 2 Timóteo 3, 14 a 17, eu escrevi para ler para você presta atenção. E grava, e depois vai ver o vídeo para ler de volta, ou anota aí, tem canetinha aí no negócio preto da igreja. 2 Timóteo 3, 14, 17, de dezenas de versículos tem esse. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil, para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, a palavra de Deus é útil. Ela é útil para quê? Para me ensinar sobre a verdade no mundo de mentiras, é o que diz. Para me repreender, ou para repreender o mal. A palavra de Deus repreende o mal. A palavra de Deus corrige os meus erros. A palavra de Deus me ensina a viver da forma correta. Não há um assunto que a Bíblia não trate. Que assunto você quer? Dinheiro? Trata, é o segundo assunto mais falado das Escrituras, se não o primeiro. Casamento, em detalhes. Como devemos tratar as pessoas? Os mais velhos, os mais novos, fala. Sobre casamento, ela é tão detalhista que diz até de quantos dias um homem deve se afastar da mulher. Não pode passar de 7. E isso para orar e jejuar. Tem coisa que a Bíblia fala que a gente tinha até vergonha de ler. Que diz, ai, na igreja não pode ler isso, mas está escrito na Bíblia, então não pode ler. A Bíblia é detalhista em muitos assuntos. Você quer falar sobre ansiedade, que é um tema do nosso tempo? Fala. Sobre depressão, que é um tema do nosso tempo? Fala. Sobre síndrome do pânico, que é um tema do nosso tempo? Fala. Fala sobre todas as coisas. É um livro escrito lá atrás, num período de 3.000 anos, por 60 e tantos homens, 40 e tantos livros, mas ela tem essa capacidade de ser um livro ainda para os dias de hoje, para o nosso agora. Jó 32:8 diz, olha o que Jó fala: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Ou seja, Deus me inspira. Ele está dizendo, no homem há um espírito, e a inspiração do Todo-Poderoso
o inspira. Então Jó está dizendo assim que é possível Deus usar os homens e os inspirar para que eles escrevam as Escrituras. Como é que Deus escreveu? Deus veio e escreveu palavra? Não, Deus inspirou, bota no coração, coloca na alma humana. Aquela pessoa santificada escreve aquelas verdades vistas, vividas, aprendidas ou reveladas pelo Espírito dentro do seu coração. Diga comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas hoje dizem, não, ela contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem, amigos meus dizem, pessoas aqui da nossa igreja dizem isso. E eu digo, não, eu não creio. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela não contém. Quando diz ela contém, quer dizer que uma parte é Deus, outra parte não é. Aí você escolhe o que viver. Como é que eu faço? Tem uma frase que diz a inerrante. Inerrante palavra de Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos falar de algumas coisas que a palavra de Deus pode fazer por nossa vida. Primeiro, ela é poderosa para nos libertar. Diga, a Bíblia, a palavra de Deus é poderosa para nos libertar. Um versículo já lemos, João 8,33. E conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Salmos 29,5. A voz do Senhor é poderosa para quebrar até os cedros do Líbano. É por isso que nós precisamos amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, fazer o que ela diz, comer a palavra de Deus, no sentido de ter fome pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai libertar-nos por dentro. Gente, até um filósofo incrédulo, Sócrates, diz que a verdade liberta. Liberta porque mata a ignorância, liberta porque traz luz à escuridão, liberta porque traz caminho ao descaminhado, liberta porque traz novos horizontes e novas percepções. A palavra de Deus é poderosa para libertar. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dia numa guerra muito grande, em uma possessão demoníaca, eu me lembro que eu não sabia o que falar, e eu me lembrei de um versículo de João, que agora eu não me lembro direitinho por inteiro, mas eu disse, Ele é a luz, e onde a luz acende, as trevas são dissipadas. E eu disse com força, eu disse com fervor, eu disse com vontade, eu disse com inspiração. E aquela entidade maligna que estava naquela pessoa não suportou ali ficar, porque a palavra de Deus, ela nos liberta em nome de Jesus. Segunda coisa, a palavra de Deus é poderosa para aliviar sofrimento e destruição. No Velho Testamento há um texto, agora me esqueci o escritor, mas ele diz: o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. O meu povo sofre, é destruído porque lhes falta o conhecimento. O conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Porque se eu sei o que é a palavra, eu não vou cair em arapucas, eu não vou cair em certas situações, eu não vou cair em certas questões. Olha aqui, às vezes a pessoa vem aqui, apresenta para mim uma pessoa, fala assim: pastor, será que é com ela que eu tenho que casar? Eu falei: não sei. Será que Deus quer que eu case com ela? Eu falei: Deus não falou com quem você vai casar, mas disse as qualidades que essa pessoa precisa ter. Pronto. Então quem leu, quem conheceu, quem tem essa revelação, acabou. Agora a gente precisa ficar orando por coisa que a gente já sabe. Provérbios, por exemplo, Salomão escreveu um negócio. Quantas mulheres Salomão teve? 1000, quase. Mas ele escreveu uma coisa. Sabe quem escreveu? E eu vou falar que é o contrário, vale também, tá? Ele escreveu para a mulher, mas vale para o homem também. A pior coisa do mundo é viver numa casa com a mulher rixosa. Então rixou, irmão, no namoro. Se rixou no namoro, precisa ficar orando: pai, muda ela que ela é rixosa. Irmão, vamos lá. A palavra de Deus, o rixoso. O Salomão é espertinho, ele falou das mulheres, porque ele era homem. Mas tem um homem nojento, tormentado, rixoso também. E não é rixoso do que o Júlio tem de botar comida, não. Que rixou. É rixoso, gosta de uma rixa. Pessoa que gosta de uma implicação. Ela gosta de uma boa briga.
Não precisa orar, isso é só tomar posição. A palavra de Deus já vem para não deixar Então eu não preciso ter um casamento destruído, uma vida destruída. O que a Bíblia fala sobre você ser fiador? Ela já dá orientação. Ok? Muitos de nós, eu por exemplo, escolho ser mesmo com os riscos. Mas quando eu sou com os riscos. Mas a palavra diz, quando você for fiador de alguém, você colocou uma faca na garganta. Digamos que você está com a conta zerada e alguém te pede 10 cheques de 5 mil e você ganha 3 por mês. Você não deveria ter dado esse cheque, porque agora você colocou uma faca no seu pescoço. Porque você ganha 3, o cheque é de 5. E se ele já pediu para você, é porque o banco não deu e ele não tem. Muita gente vai ficar nervoso comigo aqui agora. Quando eu falo negócio de coisar, fala, me ajuda aí. De fiar, de ser fiador, o povo não gosta, que a maior parte não precisa de fiador. Mas eu não tô, por exemplo, eu falei já, eu sou fiador de outras pessoas. Só que a Bíblia orienta para não ser. E se for, saber dos riscos que você corre, ok? Agora, se um dia der errado para mim, eu posso reclamar? Não. Uma vez uma pessoa da igreja, um casal maravilhoso, eu acho que eu faria de novo, porque eles eram muito bonzinhos. Faz mais de 20 anos já. Pessoa maravilhosa, mas quebraram. Aí ele falou, pastor, me empresta 1.000. Pastor, tem um rapaz em tal lugar que troca cheque. O senhor não me empresta 10 cheques assim? Presto. Mais um mês, pastor, eu precisava de mais 10 chequinhos. Pastor, só mais 5 chequinhos. E foi chequinho. Um domingo, nossa igreja era na Santa Cruz. Eu resolvi não ir no culto cedo. Isso nunca aconteceu comigo na vida. Um domingo eu não fui ao culto cedo na rua Santa Cruz. E eu passei ali por um posto de gasolina. E um rapaz chamado Marcão, que era músico na igreja, estava lá. Ele falou assim, o seu nome está no jornal. Falei, deve ser algum casamento que eu fiz, alguma festa que eu fui. Saí na coisa. Não? Coluna social. Mas não era negócio de protesto. 67 mil reais naquela época. Era uma coisa que para mim, assim, eu não sei dizer o que seria hoje, mas era mais do que o que valia a minha casa com a minha mãe em Campinas, era mais. Eu falei, e agora o que eu faço? Bati na cabeça. Fui para cá, fui para lá, procurei a pessoa, ele pior que eu. O que eu fiz? Dobrei meu joelhinho, pedi perdão para Deus. Falei, Deus, eu sou uma pessoa que eu desrespeito a tua palavra. Eu tinha sentido peso, eu tinha sentido que eu não devia fazer, eu tinha sentido que eu não deveria continuar dando, porque aquilo, sabe? Mas a gente vai desrespeitando o Espírito de Deus, vai desrespeitando a palavra que está escrita. Falei, Deus, eu não tenho direito de reclamar. Se eu tiver que perder, eu perco te louvando. Mas eu queria pedir para o Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Irmãos, não chega por cima não, chega por baixo, irmão. Chega, eu errei, estou disposto a assumir as consequências. Mas se for possível, meu Pai, passa de mim esse cálice. E para a glória e honra de Deus, ele passou. Eu não precisei pagar, as coisas se acertaram. Mas a Bíblia já fala sobre isso. Ela está querendo te prever de destruições, porque ela te orienta, não vai por esse caminho, nem por esse, não tome essa atitude e nem essa, porque isso certamente acabará mal. Salmo 37 nos orienta: não olhe para os ímpios que prosperam e perguntando-se por que eu que sou justo demora a prosperar. Isso certamente vai acabar mal. Não te indignes por causa dos malfeitores. Ou seja, olha para Deus, constrói sua vida, segue adiante. Isso te livra de destruições. A palavra de Deus, ela opera em nós transformações. Diga, a palavra de Deus opera em nós transformação. Cada vez que você ouve aqui, cada vez que você lê a palavra de Deus, cada vez que você é ministrado pela palavra de Deus, ela é o que aquele texto diz, que é como uma semente caindo da terra, não volta para o céu vazio, porque vem as águas e molha,
e a semente nasce. Ele diz: minha palavra é assim também, ela não volta para mim vazia. Tudo aquilo que é pregado, tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é ensinado, é implantado no nosso espírito, na nossa alma, e dentro de nós, o Espírito Santo de Deus pega aquela palavra e vai gerando transformação, vai quebrando coisa que tem que ser quebrada, vai derrubando coisa que precisa ser derrubada. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 2,13. 1 Tessalonicenses 2,13. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando em vós eficazmente, em vós os que crestes, a qual está operando em vós eficazmente. A palavra, ela vai destruindo crenças antigas. A palavra de Deus dentro de nós, ela vai destruindo antigos sofismas e fortalezas que Paulo nos ensina. Ela vai arrancando estruturas malignas e ela vai implantando estruturas benignas. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas a palavra, ela gera dentro de nós. Sabe, Paulo usa o versículo que eu gosto muito. Ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E Cristo é formado em nós de que forma? Através da operação da sua palavra, em conjunto com o seu Espírito. Mas nós temos uma diferença. Para que isso aconteça, eu não posso crer que a palavra de Deus foi dita somente com boca humana. Eu preciso entender que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Entende o que eu estou dizendo, por favor? A palavra de Deus, ela quer operar transformações na minha vida. Há coisas que eu não posso, mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou que pensamos, desde que a palavra dele possa cair num terreno fofo, que é o nosso coração. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor se levanta a teu favor, quem poderá se levantar contra você? É Deus quem te protege, quem te abençoa, é o teu Pai, é o teu Senhor. Isso tudo vai gerando em mim uma nova fé, uma nova crença, uma nova percepção da vida. Isso vai me transformando, me transformando, me transformando, me transformando. Daqui a pouco nem eu me reconheço, porque eu sou a pessoa lavada, edificada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos salvar. Diga, a palavra de Deus é poderosa para nos salvar. O que Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que nele crê. Ele diz isso aos romanos. Em Roma o pessoal adorava César. Era vergonhoso ser um cristão. O cristão era mal visto. Ele dizia assim: pois eu não me envergonho do que muitos aqui se envergonham, ou do que deveria ser vergonha para alguns, porque para estes pode ser loucura, mas para mim é palavra poderosa que salva o perdido. E se eu estou aqui hoje, é porque um dia esse aqui entrou numa igreja quebrado, arrebentado, chumbado, pingaiado, drogado, e saiu drogado, voltou de novo drogado, saiu drogado, voltou drogado, mas depois desdrogou. Tem gente que fala assim: ai, lá vem os crentes, versículo de novo, a Bíblia. É a Bíblia, sim senhor. É o que me mudou. É o que tem mudado muitas pessoas. Muita gente doida, muita gente desencaminhada. Ela pode ser loucura para alguns, Paulo diz, mas para outros, para mim, ele disse, é o poder de Deus que salva. Quantas pessoas foram salvas e vão para o céu por causa da palavra de Deus, em nome de Jesus? Eu não gosto de falar do meu pai, porque o pessoal fala que eu faço terapia aqui, mas não é. Mas o meu pai resistiu a Deus até os últimos meses da vida dele. E um dia Deus falou: prega para ele. Eu falei: pai, Deus, eu nunca conversei com meu pai na vida toda. Eu nunca conversei com meu pai na vida. Eu conversava assim. Ele falava: palhaço, preguiçoso, vagabundo. Ele falava. Nunca teve conversa. Uma vida toda. Sentar, falar do Corinthians, do coisa, do Grêmio, da vida, de nada.
agora eu vou ter que pregar para ele. É difícil isso. Você pregar para quem já é amigo, o cara já não quer escutar, você vai pregar para o cara que te persegue. Meu pai me esperava todo dia eu voltar do seminário para brigar comigo, porque eu virei crente. Mas eu falei, eu vou pregar, eu preguei. Eu disse para ele que Deus o amava e que eu também o amava e que Deus tinha um plano na vida dele. Ele me deu um murro, eu caí no chão. Aí eu lembrei do livro do Nick Cruz. Eu falei, pode me quebrar e me cortar cada pedacinho e vai continuar dizendo que eu te amo. Eu tive ânsia de vômito para dizer aquilo para o meu pai, porque não estava em mim. Mas eu disse porque era a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração para falar. Meu pai mudou de vida. Meu pai começou a frequentar uma Assembleia de Deus das mulheres de perna peluda. Meu pai começou a fazer culto de esquina. Meu pai começou a glorificar a Deus. E alguns amigos da CISA do Brasil, onde ele trabalhava, falavam, seu pai está uma bênção. Eu falei, não acredito. Eu falei, pois tá. 3 meses depois eu vinha para cá e meu pai morria. E foi para a glória. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus que salva. Amém, queridos? Amém mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Valorize a palavra de Deus, ela é a maior arma que tem. Talvez o pessoal fica falando coisa difícil para você fazer. Não, irmão, para lutar com Satanás é preciso cruzar 7, não sei o que lá. Irmão, eu vi da macumba, é lá que tem essas coisas. Cruzar 7 galhos. Nós cremos na palavra de Deus. Deus é simples. Deus é simples. Você quer fazer coisas diferentes? Faça. Mas acredite que o que mexe na nossa vida são as coisas simples de Deus. Eu já vi essa palavra transformar a vida de milhares de pessoas que parecia impossível. Nós já tivemos casa de recuperação. Meu Deus, Mineiro, quanta gente quebrada. Mineiro, você lembra daquela mulher que veio aqui para cá, aqui andando de carriola? Bebia tanto que não andava, mas carregava ela de carriola. Nós já vimos tantas transformações verdadeiras. Então, por favor, lave a sua boca para não acreditar na palavra de Deus. Eu não acredito em você que não acredita na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus porque eu já vi o poder dela. Ah, mas isso tudo ela vai celebrar. Lá vai celebrar o boa. Se fosse. Falaram isso para mim. Foi lá vai celebrar o que fizeram. Você falei que foi boa, que eu deixei droga, deixei noite, bracei Cristo, estou fazendo bem para os outros. Mas devia lavar a cabeça de todo mundo. E é lavagem mesmo, porque tem muita porcaria que eu não posso falar o nome na cabeça da gente. Tem muita titica de coisa. E a gente precisa ser assim lavado, mas não como lavar e celebrar no seu sentido literal. Mas é preciso que nós nos tenhamos a mente de Cristo, como diz as Escrituras, que diz, vocês têm a mente de Cristo, que isso aqui é a mente de Cristo. Ó. Nós precisamos fazer aquilo que Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu renovo a minha mente com o quê? Com a palavra. Não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus diz a meu respeito e sobre mim. Agora, como é que eu devo tratar com a palavra de Deus? Como eu devo tratar com a palavra de Deus? Primeiro, conheça a palavra de Deus. Diga, conheça a palavra de Deus. Pastor, mas o que é conhecer? A palavra conhecer, desde Gênesis, é relacionada a uma relação íntima entre um homem e uma mulher. Você vai ver que Adão conheceu Eva. Você vai ver que Isaac conheceu... Como é que chamava o menino do Abraão mesmo? Era Isaac, né? Conheceu a Rebeca. O tio foi buscar, não foi o tio? Foi buscar. O tio foi buscar. Irmão, olha que pouca vergonha, irmão. Se for no dia de hoje, que pouca vergonha. O menino que foi buscar a mulher veio. E os meninos de cá pegou o menino Isaac e encontrou no meio do caminho. Ali mesmo montaram a tenda. E Isaac conheceu Rebeca. Não foi prazer. Meu nome é Isaac. E o seu... não dava para esperar um pouco mais? Tiveram relação íntima. Conhecer na Bíblia é relação íntima. É Deus. Não é conhecer muitos versículos. Você pode ser como a minha mãe, que é semi-analfabeta, mas que conhece a palavra de Deus. Mas o pouco que ela conhece é revelado, então é multiplicado dentro dela, entendeu ou não? Ela é multiplicado. Não é conhecimento no sentido, porque eu conheço muita gente que conhece tudo. Você vai conversar com a pessoa, você tem que ficar calado, porque é muito conhecimento teológico.
Mas na revelação, na prática mesmo, não tem nada que serve, não tem nada que muda, não tem nada que direciona. Tem muita gente que conhece de jargão, de falar coisas, e que coisa, que emociona, mas não muda. Mas eu vou falar uma coisa para você, essa palavra de Deus, quando você conhece ela intimamente. Há duas formas de você conhecer a palavra de Deus. Primeiro, por informação, diga, por informação. Gente, eu tenho um monte de informação na minha cabeça. Eu tenho um monte de informação. Você já pegou alguma receita? Receita de bolo? Receita de pão? Já pegou alguma receita? Você fala, eu sei. É 50 gramas de tal coisa, mais 30 gramas de tal coisa, é 100 gramas de tal coisa, é meio quilo de tal coisa. A informação maravilhosa, não é verdade? Hein, Júlio? A informação da receita está maravilhosa. Agora, se você não tem prática, você bota uma coisa fora da hora, você mexe o negócio fora da hora, e você fala, porque eu fiz igualzinho ela, o bolo dela cresceu e o meu não cresceu. Eu acho que é mal olhado. Não é mal olhado coisa nenhuma. É que você só tem informações. Muitos de nós temos muitas informações a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não fique preocupado. Antigamente eu ficava preocupado porque eu ouvia Silas Malafaia, e ele era uma metralhadora bíblica, ele é ainda. Ele fala um versículo, depois ele fala outro, depois ele fala outro, depois ele fala outro. Eu falava, eu não sei falar um decor, Jesus. Ele falou, você não sabe falar decor, mas você sabe dentro do seu espírito, fica tranquilo. Você sabe dentro da sua alma. Deixa eu usar ele do jeito que ele é, e eu vou usar você no seu esquecimentozinho. Fica tranquilo. Entenda ou não? Sabe, tem muita gente que se informa. Satanás diz que conhece também a palavra de Deus. Ele citou ela por informação, mas não por intimidade. A outra forma de conhecer a palavra de Deus é por revelação. Diga, por revelação. É quando Deus revela no meu coração o poder da sua palavra. É diferente de informações. Sabe, às vezes eu posso chegar aqui e eu posso receber uma série de informações, mas se eu não receber uma revelação do Espírito de Deus dentro do meu espírito, aquilo não vai gerar transformações. E a gente ouve demais, a gente vai em muitos cultos, ouve muitas coisas, mas na verdade a gente não vai com o coração pronto para dizer, fala Deus comigo o que o Senhor quiser falar. A gente não gasta um tempo em casa para pegar um versículo e lê-lo. A menina Maiara faz estudo na casa dela para os meninos do discipulado. Não adianta ir nada, não adianta ir. Se não coisar, não abrir o coração para Deus revelar, é só informação. Mas passou informação, não é bom? É ótimo. Mas por si só, não serve para nada. É preciso que haja uma revelação no seu interior. Paulo fala sobre isso no início da carta aos 1 Coríntios. Fala sobre isso no início da carta aos Efésios, que ele ora para que nós possamos conhecer o poder que ressuscitou a Cristo pela revelação da sua palavra. É quando Deus vem aqui, Ele comunica uma verdade. Você está entendendo o que eu falo? Deixa eu te dar um exemplo aqui simples. Nós não tínhamos dinheiro, mas nós passamos aqui em frente a um prédio na rua Ipiranga. E Deus falou, eu quero dar esse prédio para você. Veio uma palavra no meu coração, eu quero que vocês criem a igreja aqui. Falei, pai, nós temos 40 pessoas na igreja, somos uma igreja dura, uma igreja com R$300 no caixa. E eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. A conta não batia, a logicidade não batia. Eu não era um homem corajoso para fazer uma coisa maior do que as minhas condições. Eu não faria, mas eu não conseguia deixar de ter aquela convicção, porque Deus plantou aquela convicção dentro de mim. E pela graça de Deus, Deus levantou o pastor em Campinas, e Deus levantou pessoas aqui que trabalharam juntamente comigo, e nós levantamos recursos, e com a graça de Deus nós compramos aquele lugar e mudamos a igreja para aquele lugar. O que eu quero dizer, houve uma palavra revelada de Deus no coração. Deus, Ele pode pegar um verso da Bíblia e Ele pode revelar dentro de você. Não sei se você está me entendendo. É difícil às vezes entender se você não tiver aqui uma intimidade com Deus. Deus, eu quero mais do que conhecimento na minha mente. Eu quero uma revelação na minha alma, no meu espírito, para que quando eu disser o Senhor é Deus, a minha alma, ela vibre, meu coração vibre. Quando eu disser Deus está cuidando de mim, eu não ficar, será que cuida, será que não cuida? Será que está cuidando, será que não está cuidando? Será que está cuidando? Se está assim, ó, que nem aquele boneco de posto, não é revelação não, é só informação. Você já viu boneco de posto? Não. Está cuidando. Mas caiu o telhado, está cuidando. Está rachando a parede, está cuidando.
Em nome de Jesus. Está cuidando. No final das contas vai tudo dar certo. Vai tudo dar certo em nome de Jesus. Conheça a palavra de Deus. Querido, leia. Faça como eu faço. Eu leio às vezes com vontade. Aí depois eu leio um pouco sem vontade. Aí dá sono, eu leio andando. Percorria Jesus toda a Galileia ensinando a sinagoga, pregando o evangelho. Aí dá sono também. Aí eu vou falando mais alto. Mas eu falo, eu vou ler. Eu quero ser restaurado, eu quero ser renovado. Alguns dizem assim, talvez ser radical. Por que eu não posso ser radical? Tem tanta radicalidade no nosso país para cada bestagem, para cada bobagem. Por que não? Eu quero te dar um conselho hoje. Se você quer vencer, relacione-se melhor com a palavra de Deus. Conheça melhor a palavra de Deus. Para de ficar dizendo Deus me disse coisa que Deus não me disse. Porque quando Deus te disser uma coisa, você vai ver que não há necessidade de dizer que Deus te disse, porque o poder daquilo vai te convencer de tal forma. Acho que você está me entendendo o que eu estou falando. Há muito Deus me disse que não é Deus que me disse. Deus conversa conosco através da sua palavra. E em situações específicas Ele conversa conosco de outras formas. Mas por via de regra é através da palavra. Eu tenho que ter disciplina então para estudá-la, para decorá-la e para pregá-la em nome de Jesus. Sem disciplina não vai vir um espírito que te dá vontade de ler a Bíblia. Estou acabando. Senhor, me dá aí uma vontade de ler a Bíblia. Eu já orei tanto, falei, Deus, me dá vontade de ler a Bíblia. Meu irmão, alguém aqui viaja não? De carro? Uma ideia que eu dou para você. Eu li a Bíblia várias vezes, outra vez eu e meu irmão Cid Moreira. Você bota um Cid Moreira, 2 horas de viagem, vai um Isaías e um Jeremias. Ele fala gostoso, da hora que dá sono, que ele fica, o Senhor o fechou. Às vezes coisa, mas você para, toma que suco, bebe um café e mete de novo lá um Jeremias. Mas eu lembro que eu vim de Santos para cá e tinha uma irmã junto, nós ouvimos Ruth, ela até chorou. Olha que ela viu a história de Ruth, não, de Boaz, aquela Noemi, o que aquela Noemi fez para o marido não morrer. A irmã, olha lá a irmã chorando, e o Cid Moreira falando, o que a Ruth, não sei, a Ruth, chorando, porque toca o coração da gente, é a palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Nós temos que amar a palavra. Eu amo a palavra de Deus, irmão, todo dia é uma companheirinha minha. Eu gosto dessa aqui, irmão, ó, feia, olha aqui, perdeu o Gênesis tudo já. Mas eu tenho outras 10 ali embaixo. Mas eu gosto que aqui eu grifo tudo. De vez em quando eu falo, Deus, fala comigo. Eu não posso fazer isso não, hein? Que eu vou fazer agora aqui. Fala, Deus, fala comigo. Eu fecho o olho aqui, ó. Dou uma abrida. Aqui não caiu nem nada arriscado, então eu dou uma virada. Nada arriscado, eu dou mais uma virada. Já caiu aqui num riscado. Caiu no riscado. Olha que palavra bonita. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É a palavra de Deus. Coisadinha, rasgadinha, mas é a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Queridos, ore a palavra. Jesus orou a palavra. Não comece a sua oração pela sua necessidade. Comece orando a palavra. Senhor, o Senhor é o Deus que me cura, diz Pedro, e diz Êxodo. Eu sou o Deus que te cura. Portanto, Pai, eu estou recebendo a cura no meu corpo, no meu organismo, em nome de Jesus Cristo. Olha a palavra. Quando eu oro a palavra, eu fortaleço a minha fé, as minhas crenças. Eu resisto o inimigo e a palavra me faz mais forte. Porque quando uma mentira vem, ela encontra uma verdade. Quando uma mentira vem, ela encontra uma verdade em mim. E quando uma mentira vem de lá, ela encontra uma verdade em mim, e ela cai por terra, e a palavra de Deus permanece para sempre.
Em nome de Jesus Cristo. Eu vou terminar aqui. Nosso tempo acabou. Use a palavra de Deus como arma de combate espiritual. Diga, use a palavra de Deus como arma de combate espiritual. Todo o poder de Deus, ele está por detrás da sua palavra. O que Deus diz não passará. Ele diz, pode passar céus e terras, mas a minha palavra não passará. Ela permanecerá para sempre. E o verbo se fez e habitou entre nós. Ele é a palavra revelada, é o Logos divino. A palavra tem poder por isso. Deus, ele está por trás de sua palavra. Ele diz assim, olha, eu não sou filho do homem para que minta. Eu não sou o homem para que minta, nem sou filho do homem para que venha se arrepender daquilo que prometeu. O que ele prometeu em Novo, em Velho Testamento, ele vai cumprir em nome de Jesus Cristo. Pastor, mas está tarde. Tem importância. Deus vai consertar esse menino, nem que seja no final do segundo tempo, e vai consertar direitinho em nome de Jesus Cristo, porque é a palavra, é a promessa divina em nome de Jesus Cristo. E tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Salmo 107, 20. É o que ele está dizendo. E Deus nos enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Enviou através dos profetas. Deus envia a sua palavra e os sara, os cura e os liberta. A palavra de Deus diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, se tem qualquer coisa no mundo que quer te colocar por terra, lembre-se dessa verdade, ela é libertadora. Você tem que gravar Lucas 10, 19. Eis aí vos dou a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todos os danos e males do maligno, e nenhum mal ele vos causará. Quando eu decoro esse verso, eu posso ter medo de macumba? Eu posso ter medo de mal-olhado? Ah, pastor, foi alguém lá que secou pimenteira, vai lá fazer uma oração forte. A gente até pode ir, mas quando ele diz isso, e eis que aí eu vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todos os males do maligno, e nenhum dano, nenhum ele vos causará. Lucas 10, 19. Os discípulos estão felizes, falou assim, nós oramos e os demônios se nos submetiam. Ele diz, alegrai-vos não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! Terminando aqui já. Eu falo meia hora antes que eu estou terminando aqui já, né? Mas estou terminando. Filhinhos, eu vos escrevi para que saibais que tendes vencido o maligno. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, ou o meio de escape. Quando eu estou tentado, eu gosto de lembrar dessa palavra. Eu sofri uma tentação? Quietinho aí. Lembra dessa palavra. Não vos sobreveio tentação senão humana, ou seja, que as vossas forças humanas possam suportar, mas fiel é Deus, mesmo que você consiga suportar, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis suportar. Que Deus te abençoe. O que é que eu queria hoje? Te motivar, te incentivar, te inspirar a conhecer mais a palavra de Deus e ao Deus da palavra. Essa possivelmente é a maior arma de todas as armas para você vencer Satanás, em o nome de Jesus. Porque jejum sem palavra não vale, oração sem palavra não vale, fé sem palavra não existe, porque a fé só é fé se tiver palavra. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem que estar acima de tudo, em nome de Jesus Cristo. Ame a palavra. Irmãos, é por isso que as pessoas repulsam. Eu falo para vocês que a gente vai preparar sermão aqui na igreja, não pode botar muito versículo. Nas aulas de homilética já ensina a gente assim.
no seminário. Não bota muito versículo. Eu mesmo na hora, quando eu vou dar aula, eu falo. Porque o povo cansa, e o povo cansa, o povo vai embora. Nossa, que lição de Bíblia. Eu falo, eles queriam que lesse o quê? Iemanjá aqui? É a Bíblia que lê. Confúcio, carta de tarô. A gente lê Bíblia. Agora também não pode ser aquele cara chato também, que só lê também, tormenta a gente, né? Tá certo? Nem lá, nem cá. Mas nós temos que ter comunhão com a santa palavra de Deus. Amém, queridos? Você está inspirado a ler a palavra de Deus? Foi mais fraco. Eu vou acabar. Mas que foi mais fraco? Foi agora. Foi. E esse último amém, ou seja, terrinha, tem enterradura aqui? Tem enterradura aqui. A cara bobagem que esse pastor falou aí hoje, umas bestagens. Bestagem nada. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Fiquem em pé, queridos.